Fiquei sabendo que os nossos ouvintes mais atentos já estão com o certificado de Togishi pendurado na parede, guardam um potinho de missô caseiro dentro do armário e no jantar tem alternado chankunabes e yakitoris. Mas se você estiver chegando agora por aqui, eu recomendo que você ouça esse episódio até o fim e depois maratone tudo o que veio antes. Essa é a segunda temporada do podcast da Japan House São Paulo, dedicada à culinária japonesa, e eu sou a Natasha Barzag-Genem, diretora cultural da Japan House. Quem me acompanha no episódio de hoje é o Luiz Américo Camargo, jornalista e crítico de gastronomia, autor dos livros Pão Nosso e Direto ao Pão e nosso grande fornecedor particular de pão caseiro aqui no estúdio. Bom, Luiz, a gente tem falado aqui dos processos culinários, conversado com chefes que são super apegados ao detalhe, que tratam a comida como arte mesmo. Mas o assunto de hoje eleva esse aspecto artístico da culinária japonesa à máxima potência: a composição. Entre o preparo dos ingredientes até a mesa do comensal, é tarefa do chefe, ou artista, encontrar o equilíbrio entre as melhores texturas, formatos, cores e até mesmo a superfície que dá suporte ao alimento. É uma preocupação estética tão apurada que é difícil fugir do velho clichê comer com os olhos. É aquela noção de alquimia que o Thiago Castanho mencionou no episódio passado, né? Ou a lógica musical que o Murakami apresentou no capítulo sobre cozimento lento. Só que na cozinha japonesa, essa noção de equilíbrio também conversa com aquilo que existe além do prato, como a natureza, as estações do ano, a espiritualidade. A palavra-chave é harmonia. O grande barato da culinária japonesa, entender a culinária japonesa, é como tudo se harmoniza, da forma como a comida é servida, como ela nos é apresentada, como ela está no prato. Na realidade, qualquer refeição, independente da nacionalidade, ela tem que cumprir alguns quesitos. No caso da japonesa específica, ela se destaca por alguns detalhes. Você acabou de ouvir o Arnaldo Lorenzato, editor de gastronomia da revista Veja São Paulo e crítico de restaurantes desde os anos 90. A gente falou muito outro dia, Luiz, no telefone sobre a profissão, né, de crítico de gastronomia, que é a sua também. Então, acho que seria interessante ouvir um pouco sua experiência nesse ramo. O crítico ele tem que fazer uma boa reconstituição da experiência que ele teve no restaurante. Quando a gente vai ver um filme no cinema, seja no celular ou no Netflix, todo mundo vai ver o mesmo filme. Se eu vou ouvir um disco, todo mundo vai ver o mesmo disco. Com comida, não. Comida, um prato é sempre único. Você não tem como compartilhar isso. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que tentar descrever da melhor maneira possível como foi a minha experiência de serviço, a minha experiência gustativa. Importante entender, por exemplo, qual é a proposta do restaurante e qual foi o resultado, para poder comparar. E também entender onde é que você está pisando. Você não pode chegar num bar e exigir um serviço, por exemplo, de restaurante 3 estrelas. Você tem que compreender que experiência você está vivendo e como é que você vai transmitir isso para o leitor. Então, existe muita subjetividade, mas existe o desafio de tornar objetiva a subjetividade. Eu acho que também tem essa questão delicada da expectativa, né? Porque, realmente, cada dia na cozinha é um dia e você cria expectativa alta demais de uma experiência sua, depois o próximo pode não chegar nessa mesma altura porque esperou demais, né? Não porque não tivesse bom. Então tem uma questão complicada também de dosar essa percepção pessoal, né? Tem, e tirando o fast food, é muito difícil você ter um padrão igualzinho para todas as cozinhas. Oscilação realmente é um problema de muitos restaurantes. Você tem um dia que é maravilhoso, um dia que não é tão bom. E, no geral, você tem ali uma média e quando você descreve uma experiência, você espera que aquela média seja cumprida. No caso da cozinha japonesa, depois de tantos anos sendo crítico, fui crítico por 12 anos no Grupo Estado, eu acho legal comentar como a cena japonesa mudou, como ela evoluiu, como ela partiu de uma coisa mais simples, muito apegada aos clichês, às caricaturas, e foi amadurecendo, foi criando novos estilos, foi se abrindo para novos estilos. Então, na primeira década dos anos 2000, na segunda década, a gente já tinha ótimos restaurantes de sushi, a gente já tinha a cozinha quente mais bem representada. O bacana de ter vivido tantas coisas por tantos anos é você poder olhar para trás e ver a evolução disso. Mas, Natasha, voltando ao Arnaldo, ele concorda com você no que diz respeito a essa sinestesia, especialmente essa parte de comer com os olhos. É impactante ao olhar. É uma refeição que se anuncia antes. Em geral, a gente tem essa coisa da sedução gustativa pelo olhar. Depois, você tem uma apresentação. O Japão tem uma variedade, uma beleza de louças, né? Você tem uma relação direta entre o alimento e a forma como ele é apresentado. A culinária japonesa, ela assusta um pouco as pessoas por um detalhe. Ela é muito ritualística, ela tem características para sua apreciação.
E se a gente desconhece um pouco isso, a gente tem um problema da apreciação mais profunda, apreciação que nos faça entender e resgatar toda a relevância e importância daquela comida. Eu acho que essa questão da comida japonesa ser iniciada numa sedução desde o primeiro olhar não é única da gastronomia japonesa, mas talvez seja elevada a uma potência muito alta, né? A escolha da louça, existe um cuidado, uma costura de cada um dos elementos que não são comestíveis dentro dessa gastronomia. E, de fato, a gente percebe na gastronomia japonesa esse cuidado muito grande. É o que você falou, acho que a cozinha japonesa não é a única a exigir do comensal uma sensibilidade maior pelo apuro visual, mas eu acho que ela desperta mais reflexões na gente. Eu lembro de uma ocasião em que um grande chefe veio para o Brasil morar aqui, que é o Higashira-san, que hoje ele é chefe do Kansuki, mas ele veio para o Shinzushi, e ele foi o mestre do Edson, que a gente vai ouvir daqui a pouco, e é um grande sushi man. Eu comi uma refeição com ele, um omakase, que foi incrível. E foi muito interessante porque ele preparava os nigiris com um apuro, com cuidado, e ele colocava aquilo lá num prato e olhava a direção, virava, aí quando ele achava o ângulo certo que ele me dava, né? E ele fazia isso com todo mundo. Eu vi que ele colocava um nigiri num platô branco, era lindo assim, e eu descrevi com um objeto que parecia flutuar, mas no entanto ele estava estável e em equilíbrio, ou que ele servia pratos que pareciam um quadro sem fundo. Agora, só um grande chefe é capaz de despertar reflexões assim um pouquinho mais vívidas em você. Mas aproveitando que o Arnaldo falou do ritual do comer da culinária japonesa, a gente conversou sobre esse ritual com o Edson Yamashita, chefe do Ryo, que você já conhece de outros episódios dessa temporada. Nem tinha como fugir. Toda vez que a gente perguntava para os nossos entrevistados aonde a gente vai provar uma autêntica refeição japonesa no Brasil, o nome dele aparecia. E aparecia com razão, viu, Natasha? Porque ir ao Rio é talvez seja o jeito mais rápido de viajar para o Japão. E como o assunto desse episódio é a composição e a experiência da cozinha japonesa, o Edson listou para a gente as características de dois dos principais conceitos das refeições mais tradicionais no Japão, a cozinha kaiseki e o omakase. O kaiseki é o banquete tradicional dos monges japoneses, que com o passar do tempo foi absorvido pelo público geral a partir da cerimônia do chá. Você já participou, Luiz, de alguma cerimônia do chá? Já participei. Você participou, não? Eu assisti uma versão para apresentação. Eu nunca tive a experiência completa de uma cerimônia do chá. Eu participei, eu lembro que foi em Kyoto. Foi num ambiente pequeno, assim, surpreendentemente uma salinha pequena. E eu cheguei lá de terno preto, de meia branca, porque era o protocolo. Não entendi porque é meia branca, mas era meia branca. Então, vamos obedecer. A gente recebeu uma refeição leve, que eram conservas, picles e uns docinhos, também muito pouco açúcar, muito delicados. E eu lembro que a gente aprendeu, inclusive, sobre o gestual de segurar a xícara, como girar a xícara, sentir a temperatura. Me marcou muito aquele matcha batido com o chasen, que é aquela escovinha de fibra, batido assim com muita agilidade, até o chá virar quase uma espuma, parecia um creme leve de ervilha. E foi muito interessante, quer dizer, lógico, tem aquele toque dos sinos, do gongo, e uma coisa muito respeitosa, muito formal, talvez o momento mais formal de toda a viagem pelo Japão, mas inesquecível também. É uma cerimônia que é especialmente permeada de passo a passo e de indicações e regras muito específicas e determinadas. Então, é inclusive algo que só pode ser replicado por pessoas que são autorizadas. É realmente algo muito único do Japão. Bom, a gente não vai enrolar muito aqui nesse tópico, senão acaba entregando todo o conteúdo do próximo episódio. Voltando ao kaiseki, apesar das mudanças ao longo do tempo, a principal característica dessa cozinha se manteve, que é a simplicidade, mas sempre atrelada à técnica. O kaiseki já é um conceito, é um ritual, né? Ele entra com as etapas de entradas e, além de utilizar a sazonalidade da estação, ele usa muito ingredientes que sejam colhidos daquela região. A filosofia do kaiseki, ele segue em técnicas, né? Em etapas. Então, a etapa dos vegetais, a etapa dos pescados, né? Tem a técnica da fritura, ou até mesmo a técnica, né, do simples arroz, que o carro-chefe de algumas casas kaiseki, né, do Ryotei, né, que é um kaiseki que tem mais de 500 anos em operação. Ele encerra a refeição com um simples tigelinha de arroz,
Porém, esse arroz ele é plantado no quintal deles, né? Há 500 anos atrás já essa técnica do plantio. Então, é algo muito simples, porém remete muita profundidade, eu digo no sentido de valores, né? Principalmente historicamente, né? Falando, e te oferecer o mesmo prato, né? Desde 500 anos atrás, então é algo muito profundo, né? Bom, eu estava aqui olhando minhas coisas antes de sair de casa e achei um guiazinho de Tóquio de, 1955, que era dos meus avós. E tem uma série de explicações sobre vários aspectos de Tóquio. E justamente tem um trechinho sobre o kaiseki, que fala sobre a etiqueta, o fato das comidas serem organizadas de maneira muito cuidadosa. Isso é muito legal, porque a questão da etiqueta, ela pesa muito, né? Eles são muito hospitaleiros, eles vão te conduzir para que você não cometa grandes gafes. Se cometer também, eles vão deixar quieto e tal. Eu estive em alguns kaisekis, né, no Japão, participei de alguns jantares kaiseki, e um deles que me marcou foi o Kikonui, do chefe Yoshihiro Murata. E, obviamente, é um lugar lindo, uma decoração minimalista, assim, poucos objetos, mas eram objetos de 1000 anos, coisa incrível. E a gente era obrigado a sentar num nicho ali, onde você senta com a perna cruzada, e as pessoas que trabalhavam no serviço trabalhavam de kimono, então tinha todo um ritual. E na hora do menu, tem realmente aquele conceito de você explorar os produtos sazonais, o que está melhor na estação, e passar por todas as técnicas, né? O chefe ele quer mostrar para você que ele domina a fritura, que ele domina o cozido, que ele domina o grelhado. E agora o mais impressionante é que a gente era servido com louças antigas. Então eles informavam, essa tigela onde você está comendo tem 500 anos, o que dava um pouco de medo. Eles informavam antes ou depois de você comer? Durante. Bom, depois da primeira a gente já ficou esperto, né? Porque um acidente ali poderia ser muito caro. Mortal. Agora o kaiseki exige tempo, né? Uma refeição que vai durar várias horas, porque ela tem começo, meio e fim. E etapas feitas com muita calma, com muita tranquilidade, com muito rigor, principalmente. Para o nosso ouvinte visualizar melhor, sabe aquele restaurante japonês tradicional que povoa o nosso imaginário ocidental? Desses em que você tira os sapatos, senta no tatame, espera ser servido com todo cuidado, com toda atenção. É assim que funciona uma casa kaiseki. Esses gestos mínimos, né, é a receptividade da filosofia kaiseki, ou seja, é uma energia que você sente desde quem plantou aquele alimento, desde quem colocou as mãos para fazer o cozimento da técnica, desde aquela pessoa que serve, né, a geisha, que ela trouxe numa bandeja e se encurvou para te oferecer o prato. E fora que talvez você vai estar vestido de kimono, você vai estar apreciando o jardim daquela estação, né? Então, se for no inverno, você vai ver neve caindo, você vai estar comendo numa sala de tatame. Deixo a minha sugestão, né? As pessoas que forem ao Japão conhecer uma casa kaiseki, que elas estejam preparadas espiritualmente, principalmente, para estar recebendo os atos, né? A filosofia kaiseki. Ela não teve uma fusão diferente em períodos diferentes. Ela é muito igual desde o início até hoje. Dentro de um período de aproximadamente 2 anos, eu vivi, né, numa casa kaiseki, né, e tive um estágio, né, como um monge budista, né. Então eu passei 45 dias num retiro espiritual, tinha a mesma vida que um sacerdote, um budista, que me inspirava estar entregue, né, à natureza, trazendo mais a simplicidade, a humildade, né, para você poder entender o que é a filosofia kaiseki, é estar aberto para você receber. Não adianta você ir para uma casa kaiseki no Japão, você viaja milhas e milhas, se você não está preparado para receber aquele tipo de alimento. Basicamente, uma cozinha kaiseki, você vai ver um prato cozido, né, de legumes. Você vai saborear o alimento e o sabor de diferentes legumes. As pessoas às vezes voltam aqui para o Brasil. Eu fui numa casa kaiseki, mas não gostei. Não tinha sabor de nada. Esse é um dos comentários que mais a gente escuta, né, na verdade. Lógico que é um pouquinho triste para mim. Talvez ela estivesse com uma expectativa diferente do que ela recebeu. Então, é preciso estar num ponto de equilíbrio, né, espiritual da alma, né, para você receber as coisas mais simples, porém da forma mais bela, né. Isso que o Edson disse de receber as coisas mais simples, porém da forma mais bela, podia até ser a primeira resposta do Google quando a gente pesquisa a definição de culinária japonesa. E essa lógica de estar aberto para ser surpreendido, que está presente de maneira super ritualística na cozinha kaiseki e no omakase, só que sem tanto ritual. Mas afinal, o que é omakase?
ao pé da letra, né, seria estou em suas mãos, né? Então, o omakase é meio que uma sugestão para o cliente, para ele se sentir mais à vontade para degustar as delícias do que o chefe tem a oferecer no dia. Não é um inventado do chefe, mas sim é a escolha do dia do chefe. Essa é a opção que eu tenho para te servir hoje. Utilizamos algumas diversidades em técnicas. A maioria das casas aqui, eles são focadas no sushi, então eles tendem a encerrar o omakase com o sushi, que é o carro-chefe, né? Você pode pedir um omakase em um izakaya, por que não? Assim como você pode chegar numa casa que seja de carnes e pedir um omakase para o chefe. Isso que o Edson está falando é interessante porque o omakase ele tem um lado mesmo que é de previsibilidade, quer dizer, você sabe que vai comer conforme a sazonalidade, conforme os produtos da época, mas tem um lado de surpresa também, porque o chefe ele quer mostrar da forma mais completa o que ele sabe fazer de melhor. Então ele tem um pequeno espaço de manobra ali para ser autor, para propor algumas coisas um pouquinho diferentes, para sair um pouquinho do protocolo. Eu tenho uma dica de experiência de muitos anos em restaurante, e acho que se aplica no Brasil. Muitas vezes o omakase, no lugar onde você vai, pode ser uma experiência maravilhosa, mas não tem preço combinado. E às vezes as pessoas ficam com vergonha de perguntar preço. Eu sempre pergunto, combino antes, porque aí ninguém vai ter surpresa desagradável. Então pode ser maravilhoso e você sabe quanto você vai gastar. Aqui no Brasil, como a nossa lógica da sazonalidade, como as nossas estações do ano não são tão diferentes assim, tão marcadas, tanto o kaiseki como o omakase acabam se sobrepondo. O cenário para você diferenciar um kaiseki com um omakase aqui no Brasil, talvez seja no empratamento, né, nos detalhes de como ele é apresentado por cada chefe. Então, aqui no Rio eu utilizo bastante técnica, né, kaiseki. A diferença do kaiseki para o omakase no Brasil, infelizmente, não é tão ampla, né, essa diferença. Não tem jeito, aqui no Brasil a gente segue a lógica daquela canção que ficou famosa na voz do Jackson do Pandeiro. Vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Mas deixando o preciosismo de lado, quem já foi ao Rio sabe que o resultado é muito bom e muito diferente. Já que o Edson falou sobre empratamento, eu vou arrematar aqui. Porque afinal, o tema do nosso episódio é a composição nos pratos da culinária japonesa. Como em toda obra de arte que se preze, todos os elementos fazem diferença. Uma coisa que eu sempre percebi no empratamento no Japão é como cada prato funciona como se fosse um espelho das estações do ano. Não só na sazonalidade dos alimentos, mas também nas formas, nas decorações do restaurante, nas cores que estão presentes nos pratos. E para saber se isso era ou não viagem da minha cabeça, eu fui atrás de novo do conhecimento da Thelma Shiraishi, amiga querida, chefe do restaurante Aizome, que é o restaurante aqui da Japan House São Paulo. Tem, sim, regras de empratamento, você tem estilos diferentes. O que eu pratico é algo mais livre. A gente está realmente no oposto geográfico do Japão, aqui no Brasil, e você tem toda essa questão de os japoneses observarem muito a natureza, né? Então você tenta trazer a natureza em volta de você para o prato. Você tenta replicar isso e você tenta replicar também a estação, um sentimento. Apesar de você ter estilos e você ter regras tradicionais, a ideia básica é essa, e tem muito da estética da cultura japonesa que tem a ver com equilíbrio e harmonia. E também derivado do budismo, a questão do zen, do minimalismo, né? De você tentar extrair tudo que é excessivo, né? Você percebe uma coisa muito própria japonesa, exatamente por conta dessa consciência da finitude da vida e dos momentos, de você se concentrar realmente no que importa e apreciar as coisas, mesmo que imperfeitas, o que a gente chama de wabi-sabi. Isso é muito japonês, né? Você ter essa noção da imperfeição e da finitude de tudo, né? Da passagem de tudo, e mesmo assim conseguir apreciar e ter esses momentos, né? Esses pontos de luz, mesmo nas mínimas coisas. Thelma, que é uma grande chefe, muito sensível, muito perspicaz, ela falou uma coisa muito importante. Ela segue um roteiro, ela segue a tradição, mas ela tem espaço para adaptações, ela pratica as regras com alguma flexibilidade, né? E acho até que ela acaba fazendo uma coisa que coincide muito com o que prega um grande autor, um grande teórico da cozinha japonesa, grande professor, que é o Shizu Tsuji. Ele que ensinou cozinha japonesa em vários países do mundo, ele dizia que era mais importante ser filosoficamente japonês
do que ser uma cópia do Japão. Então é muito mais legal aplicar princípios da cozinha japonesa, o melhor produto, o frescor, do que simplesmente trabalhar com produtos importados e tentar fazer uma coisa que vai ser um simulacro de cozinha japonesa autêntica. Mas vamos lá, já que a Thelma desenhou pra gente um almanaque dos temperos no episódio passado, que eu recomendo também, a gente pediu para hoje ela explicar como é que ela pensa a composição de um prato do Aizumê. Quais matérias-primas, quais texturas, quais sabores, tudo. E ela resumiu esse processo em uma espécie de orquestra dos 5 sentidos. Como tudo na culinária japonesa, tem a ver com equilíbrio e harmonia. A cultura japonesa, ela é muito sensual, né? Ela envolve muito todos os sentidos. Literalmente, você come primeiro com os olhos, por isso você tem todo esse cuidado com a apresentação. Você tem o olfato. Às vezes, você tem um elemento no prato que não vai agregar nem na questão do volume ou na questão do sabor. Ele está lá só para dar um aroma. Pode ser uma casquinha do limão yuzu, pode ser uma erva, um condimento, ou você oferecer um prato com a tampa para quando ele chega à mesa e você abre, sobe primeiro aquele aroma. Mesma parte da audição, eles falam que durante uma refeição a conversa tem que ser agradável. Os utensílios que você escolhe também levam isso em consideração. Então, se você serve um alimento, uma cerâmica, por exemplo, que já tem uma certa textura, você nunca vai colocar um talher ou uma colher de metal, por exemplo, porque aquele som rascante que faz do contato do metal com a cerâmica não é agradável. Então, você utiliza os utensílios de madeira ou de laca. Tudo é pensado também a questão da textura. Então, eles prestam muita atenção nesses pequenos detalhes. Você escolhe um utensílio, um prato, pensando também na sensação que ele vai ter ao toque da sua mão e na sensação que ele vai ter se você tiver que levar ele à boca para tomar um caldo, por exemplo. Eles prestam muita atenção também no palato, não só os sabores, né, o gosto do alimento, mas também toda essa sensação de textura na boca, a sensação tátil. Por isso que eles prestam atenção à textura viscosa de alguns e apreciam isso. Por isso que quando um alimento é crocante, ele tem que ser bem crocante e leve. E tem um termo para isso, que é o karikari. O retrogosto ou a sensação quando você engole o alimento, que é o nodogoshi. O arroz japonês, ele tem essa particularidade. Ele tem que ser um arroz firme, com uma textura própria, mas que quando você engole, ele também dá essa sensação reconfortante, né, de maciez no final ali. E você presta muita atenção, então, a todo esse jogo de texturas, de sabores, dos aromas e da audição. Então, todos os sentidos estão envolvidos aí. E no final, uma refeição japonesa completa, ela tem que ter vários gostos, vários sabores, exatamente para criar todo esse jogo de interesses e de garantir que você tenha uma refeição completa. E uma refeição completa tem que ter um caldo, tem que ter um arroz, tem que ter muitas verduras, muitos legumes. O engraçado é que, diferente da cultura ocidental, uma proteína, né, um peixe, uma carne, ela não é protagonista, ela é um complemento ali, né? Então, só isso já diz muito sobre essa diferença cultural, né? As proteínas, elas estão ali para complementar a refeição. Na verdade, para os japoneses, o mais importante sempre vai ser ou arroz ou caldo e, na verdade, o conjunto que é apreciado. Se ele tem todo esse jogo, né? Se ele contempla toda essa variedade e riqueza. E mesmo quando a gente fala das cores, não é só uma questão estética. Lógico que um prato colorido vai ser muito mais apelativo visualmente. Eu busco muito isso nos meus pratos, valorizar essas cores naturais dos alimentos. Mas tem a questão nutricional também. Quanto mais cor você coloca no seu prato ou na sua refeição, maior é a certeza de que você colocou ali todos os nutrientes necessários. E visualmente, pelas cores, é a forma mais fácil de você perceber isso. Então, intuitivamente, né, eles têm isso na tradição. A Thelma demonstra muito bem aqui na cozinha japonesa que nada é por acaso, nada está sobrando, que é sempre o mínimo necessário, que tudo tem uma função. E isso é uma sabedoria muito grande. Eu tenho até uma vontade de algum dia chamar alguém que seja especialista em Gestalt para falar sobre a composição de cores nos pratos japoneses, porque eu acho que também é um caso à parte que mereceria ser um objeto de estudo.
Inclusive porque a comunicação deles é muito imediata, né? Ele chega na tua frente, você não pode pensar muito. Quer dizer, a cozinha japonesa tem uma velocidade. Se um nigiri chega na sua frente, você não pode ficar olhando para eles. Tem que comer antes que ele desmonte. E aquilo tem que ser muito rápido, em segundos, né? Verdade. Luiz, ouvindo tanto a fala da Thelma quanto a do Edson, eu lembrei de um conceito japonês chamado omotenashi, que tem tudo a ver com os exemplos que eles trouxeram. O omotenashi é uma expressão japonesa que pode ser traduzida como a arte de bem receber, uma questão de hospitalidade, de servir. E acho que o omotenashi é percebido na prática não só na restauração, quer dizer, isso é algo que é considerado nos restaurantes japoneses quase com um peso tão grande quanto a própria comida em si. Mas eu acho que isso se aplica em várias frentes. A forma como você é recebido na própria Japan House São Paulo, uma pessoa que está passando na rua para quem você pede uma informação, você que não sabe ler japonês, que está perdido, como eles são gentis e preocupados em que você tenha essa sensação de estar bem amparado, confortável, né, e satisfeito. E a Thelma falou uma coisa muito interessante, você tentar se antecipar. E nesse caso, eu vejo os japoneses se antecipando muito a isso e pensando nos detalhes, nos pequenos detalhes, né? O Murakami já me disse, por exemplo, que ele repara no tamanho da boca das pessoas quando ele faz um nigiri, quando ele faz um temaki, para fazer uma coisa mais confortável para a hora de mastigar. Isso é uma coisa muito nobre. Eu lembro de uma experiência que eu tive em Kyoto também, e com esse chefe que eu citei, o Shihiro Murata, estava um grupo reunido, tinha gente do Brasil, tinha gente dos Estados Unidos, e um chefe americano que estava assistindo a conversa. A gente estava sentado no chão, de perna cruzada. Ele era um cara grande, um cara pesado. Mas a gente estava conversando, não tinha reparado. O Murata levantou, em silêncio, voltou com uma cadeira, deu para ele e falou assim: eu sei que você está desconfortável, pode sentar. Quer dizer, ele rompeu um protocolo, que era todo mundo sentar no tatame, porque ele percebeu que talvez o chefe estivesse com dor nas pernas, estivesse tendo cãibra, sei lá. Lógico, isso se aplica muito ao restaurante, ao serviço que a gente entende que tem que realizar no nosso salão, de acolher um cliente, proporcionar a melhor experiência possível e às vezes até extrapolar isso, surpreender, antecipar necessidades, desejos, né, de quem você recebe. Isso tem origem na cerimônia do chá, do Ichigo Ichie, de que cada encontro é único, cada momento deve ser valorizado. Mas o omotenashi também se estende a todos os que estão ao seu redor. A sua família, os seus colegas de trabalho, a sua equipe. Bom, Natasha, para amarrar tudo isso que a gente trouxe no episódio, eu vou invocar de novo Murakami, o nosso filósofo de izakaya, que é dono, como a gente sabe, do Murakami, um restaurante aqui nos Jardins, em São Paulo. Imagina, num piano, quando eu vejo alguém tocar, eu sei se o cara tá cansado, se tá triste. E você tem que entender o piano também, como o piano funciona. As teclas, é legal, né? Tu entender, nossa, como cada faca funciona, a panela, o fogo, a relação de como que você vai invocar o fogo. Senão é tudo igual, né? Aí tu vai junto com os cordeiros, tudo bem. A gente também vamos respeitar os cordeirinhos, que faz o negócio movimentar. Eu também devo ser um cordeiro, eu sou um escravo também. Sou um escravo porque eu quero sempre buscar a forma mais fluida, leve de fazer algo. Porque se você está leve, cara, eu tenho absoluta certeza, eu não sei, mas eu sinto que quem senta à nossa frente sente isso. É como se ele entrasse na mesma respiração. É como se nós aqui, cada um tivesse um instrumento, um olhasse pro olho do outro e a gente sabe a hora de entrar. Vamos. Aí entra na nota certa. Gente, na cozinha não tem isso. No ato de alimentar não tem isso. E, puxa, isso aí a gente ia longe. A gente ia longe mesmo. Mas como um duo super sintonizado, já olhei aqui pro Luiz, ele olhou pra mim e a gente sabe que tá na hora de se despedir. Como a gente tá nesse clima de final de refeição, nada melhor do que um bom chá. Mas isso é assunto pro próximo episódio. Nessa segunda temporada do podcast da Japan House São Paulo, teremos mais 2 episódios dedicados à culinária japonesa. O próximo vai ao ar daqui a uma semana. O podcast da Japan House é uma produção da Rádio Novelo para a Japan House São Paulo. A coordenação e o roteiro são da Clara Helstab, com a colaboração do Vitor Hugo Brandalize e da Paula Scarpim. A coordenação digital é da Juliana Jäger, pela Novelo, e da Laura Braga, pela Japan House. A identidade visual é do Thiago Minoro e o conteúdo digital é feito por Thelma Nakai e Júlia Casadei. A música tema é da Mari Romano, a edição é da Débora Gonçalves e a finalização é do João Jabassi.
Eu sou a Natasha Barzag Genem e queria agradecer muito ao Luiz Américo pelo prazer dessa conversa. Até semana que vem.